Oferecimento P&B Company. Tudo para vestir o homem moderno. Rua 9 de Julho, 1614. Fone 3331-7530. Olá, bem-vindos ao programa Saúde Só por Hoje. O programa que se preocupa com o seu bem-estar físico, mental e emocional para que você pense na sua saúde um dia de cada vez. E nesta edição você vai ver câmara hiperbárica. Entenda como funciona o método terapêutico de oxigenação. Otite, saiba mais sobre a doença que, se não for tratada corretamente, pode comprometer a audição. E aromaterapia, a terapia que utiliza princípios ativos de plantas medicinais aromáticas para equilibrar o corpo e a mente. Fique por aí, porque o Saúde Só por Hoje volta com muita informação para você. P&B Company. Estilo, classe e bom gosto reunidos em um só lugar. Feita para o homem moderno que sabe o que quer. P&B Company, vestindo homens de sucesso. Odara Spa, um conceito inédito de spa urbano na região. Relaxe diante da correria do dia a dia com massagem ayurvédica, yoga, relaxamento e muitas outras opções. Monte seu pacote, conheça Odara Spa e equilibre seu corpo, mente e espírito. Estamos de volta com o Saúde Só por Hoje. A terapia de oxigenação é indicada para diversos tratamentos. Veja como funciona a câmara hiperbárica e suas indicações na entrevista com o Dr. Luiz Cláudio Lapena. Você sabe o que é câmara hiperbárica? Hoje eu vou conversar com o cirurgião plástico Dr. Luiz Cláudio Lapena Barreto, que vai nos tirar essa dúvida e muitas outras a respeito desse equipamento que age com eficácia em diversos tratamentos. Dr. Luiz, afinal, o que é a câmara hiperbárica e como ela age? Esse equipamento, ele permite que a pessoa receba uma hiperoxigenação. O oxigênio é o principal responsável pela vida das nossas células. Então, dentro desse equipamento, a pessoa vai receber oxigênio a 100%. No ar ambiente, nós recebemos a 21%. Mas é diferente de uma inalação, que também é oxigênio a 100%, porque ali dentro há uma pressão. Então essa pressão ela é tão intensa que equivale a um mergulho a 20 metros de profundidade. Quanto maior a pressão, menor o volume dos gases. Então, com uma pressão tão alta, que às vezes ela chega a 30 psi, uma medida de pressão, ocorre uma redução exponencial. A molécula de oxigênio fica muito pequena. Então a pessoa vai inalar uma quantidade gigantesca de oxigênio de um volume muito reduzido. Isso aumenta o volume de oxigênio no sangue da pessoa em até 20 vezes. Então, esse oxigênio tão pequeno, a pessoa respira, os pulmões filtram, manda para o coração bombeia para o corpo. E esse oxigênio ele vai chegar onde o sangue não chega. Então, uma pessoa que tem uma queimadura, uma gangrena, um acidente, esmagamento, amputação, pé diabético, uma cirurgia que teve algum problema, que os pontos abriram, o intestino está para fora, as cirurgias plásticas têm grandes descolamentos e que o sangue não chega na ponta ali da cirurgia e aquilo pode necrosar. Então, tem uma infinidade aí de patologias que podem ser tratadas. Doutor, o senhor citou o caso de esmagamentos e queimaduras. Nesses casos, quanto tempo dura o tratamento? Quantas sessões são necessárias? O tratamento ele vai ser individualizado. Há pessoas que vão fazer 5 sessões, há pessoas que vão fazer 20 sessões, 30 sessões, dependendo do grau de lesão. Pessoas saudáveis, com comprometimento arterial por trauma ou por cirurgia, têm uma recuperação muito mais rápida do que, por exemplo, uma pessoa diabética, uma pessoa hipertensa, com vários outros problemas de saúde. Doenças como aquelas feridas que dão em pessoas que têm varizes, também têm um tratamento mais prolongado. Mas a média de sessões aqui é entre 5 e 40. Aí a pessoa precisa, para iniciar esse tratamento, ela precisa passar por uma pré-avaliação, ou qualquer pessoa com qualquer tipo de patologia ou doença pode iniciar o tratamento na câmara? Então, a indicação normalmente é feita pelo médico do paciente.
urologista, vascular, clínico, pediatra, ele vai encontrar um problema que ele acredita que a câmara pode ser útil. Aí nós vamos avaliar essa pessoa e ver se realmente há uma indicação para o tratamento dela. Então, havendo uma indicação, nós vamos responder ao médico e fazer um programa de tratamento em números de sessões. Agora, tem algumas patologias que nós devemos evitar. E também a gestação não é uma doença, né? Mas nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a pressurização ela pode causar um descolamento de placenta, ela pode lesar o feto. Mas aí você tem que analisar a gravidade. Às vezes a mãe está em risco de vida, então você corre o risco baseado nisso. Então, alguns casos chegam aqui e não há mais tempo, um membro tem a necessidade de ser amputado. Nesses casos, quando a pessoa deve perceber que ela necessita do tratamento? Então, o diabético, ele sabe que uma lesão no pé dele, ela pode evoluir muito rápido. Tanto que existe a patologia chamada pé diabético. Ele faz um furinho no dedo, 15 dias depois ele está amputando a perna. Porque há uma falta de sangue, de circulação, pela obstrução arterial causada pela doença. Então tem que ter um cuidado extremo. Às vezes o dedo começou a ficar roxinho, já é a hora de vir para cá. Porque você vai oxigenar e na maioria dos casos impedir a progressão daquela necrose e a pessoa não perde o dedo, não perde o pé. Mas infelizmente muitos casos vêm para cá já amputados. Então vem aquela ferida enorme aberta, a máquina vai ajudar bastante, vai ocorrer uma cicatrização, aquele buraco vai fechar, mas já perdeu o dedo, já perdeu o pé, ou já perdeu a perna. Então o ideal seria que o diagnóstico fosse precoce, o tratamento precoce, você minimizaria as sequelas. E com o término do tratamento, a pessoa necessita de cuidados especiais com o membro, com a parte que foi afetada? O tratamento ele é um suporte. Agora esse paciente ele tem várias doenças que devem ser tratadas. Ele tem uma obstrução arterial, ele tem que operar essa artéria, né? Ele tem um câncer, tem que se tratar o câncer. Então você vai fazer um tratamento como coadjuvante à medicina para solucionar aquele caso pontual, mas você não vai curar a doença. Então o diabético ele vai ter que desentupir a artéria, tomar medicamentos, fazer fisioterapia. Agora uma pessoa que tem, por exemplo, um acidente, um trauma, uma fratura exposta, um esmagamento, depois que estiver consolidado, ela está de alta. Então nos casos de doenças, além da câmara, melhor procurar um médico indicado, né, doutor? Sem dúvida. Os pacientes normalmente já vêm indicados pelos médicos que os tratam, porque aqui funciona que nem uma porta da esperança. A hora que a medicina não funciona mais, lembra-se da hiperbárica. Então a hiperbárica é um coadjuvante muito importante, tem um efeito muito intenso. Quanto mais precoce o início dos sintomas, melhor a efetividade da doença. E tem algumas patologias que o tratamento com hiperbárica ele é imperativo. Gangrenas bolhosas, uma infecção que dá na região do genital, que chama síndrome de Fournier. Isso aí tem uma resolução muito rápida com a aplicação. O pé diabético eu também vejo como emergência. Então são esses casos emergenciais que a gente sabe que o tratamento imediato traz um benefício muito grande. Infelizmente, na maioria das vezes, a pessoa já vem toda faltando pedaço, desbridada, com dreno para tudo quanto é lado, né? Perdeu às vezes até uma oportunidade de prevenir essa evolução negativa. E no próximo bloco você vai saber qual é o tratamento correto para otite e os benefícios da aromaterapia. Fique aí, porque o Saúde Só por Hoje volta já. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, o esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. P&B Company. Estilo, classe e bom gosto reunidos em um só lugar. Feita para o homem moderno que sabe o que quer. P&B Company, vestindo homens de sucesso. Tudo
que você encontra em um salão de beleza tem na loja do cabeleireiro. Móveis, equipamentos e acessórios, cosméticos, coloração, maquiagem. Alameda Paulista 2470, Vila Xavier. Estamos de volta com Saúde Só por Hoje. Fortes dores de ouvido, febre e outros sintomas podem estar relacionados à otite. Previna-se e entenda a doença com o otorrinolaringologista Fernando Aeri. A otite é considerada uma doença comum. Entretanto, poucas pessoas sabem como ela se desenvolve. Hoje eu vou conversar com o otorrinolaringologista Fernando Aeri, que vai nos explicar sobre a doença. Vamos lá? Doutor Fernando, o que é a otite e quais são os agravantes da doença? Bom, acho que importante aqui para começar é a gente diferenciar que existem dois tipos básicos de otite. Um é a otite externa, que é tudo que acontece aqui do tímpano para fora. São doenças mais relacionadas à pele do conduto auditivo externo e com uma relação íntima com situações de exposição à água, piscina, praia. Então são doenças que costumam ter uma prevalência maior no verão. E o outro tipo são as otites médias, que são do tímpano para dentro. A gente poderia dizer que seria mais relacionado a problemas respiratórios, é uma parte do ouvido aqui que tem uma relação íntima e de dependência com a via respiratória, Então, o ouvido médio depende de uma função nasal adequada e em situações que essa função nasal é comprometida, numa gripe, em crises mais intensas de rinite, sinusite, você vai ter uma tendência maior à infecção nesse espaço aqui que é do tímpano para dentro. Daí a prevalência bem maior de otite média em crianças do que em adultos, principalmente em crianças de faixa etária pré-escolar. E como é diagnosticado os dois tipos da doença? As duas condições são, em geral, de diagnóstico simples, não é necessário assim, muito recurso de equipamento para um diagnóstico. É um diagnóstico que mesmo o pediatra e o clínico, com um aparelho simples, que é o otoscópio, aquele aparelho de mão que a maioria das pessoas já viu, pode fazer o diagnóstico da maioria dessas condições. Os sintomas dos dois tipos de otite são diferentes? Bom, em relação à dor, que é o sintoma principal, não existe assim tanta diferenciação. Os dois podem provocar dor. Existem quadros, por exemplo, de otite aqui no ouvido médio, que você às vezes não tem dor. Isso acontece muito com criança também de idade pré-escolar. Você tem às vezes acúmulo de catarro aqui dentro do ouvido, é um quadro que às vezes passa desapercebido, é de diagnóstico mais difícil. Em relação aos quadros de otite externa ou média, de incidência mais aguda, então a dor é o sintoma principal. Quando você faz o exame aqui de otoscopia, aí a gente quase em 100% das vezes consegue diferenciar de uma maneira tranquila se isso é do tímpano para fora ou do tímpano para dentro. No caso da otite média, que é mais grave, qual o tratamento indicado? Bom, a otite média, quando ela é de uma incidência aguda, quase sempre ela vai exigir o uso de antibióticos, às vezes lança-se mão de medicações anti-inflamatórias para alívio de sintoma, anti-inflamatórios do grupo dos corticoides para desobstrução do canal que liga o nariz ao ouvido, que está diretamente envolvido na origem desse tipo de infecção, pensando num longo prazo, em evitar a recorrência desse tipo de situação.
ou mesmo de você fazer uma vigilância de uma manutenção de secreção aqui após esse quadro mais agudo, você termina de tratar, você alivia a dor desse paciente, na maioria das vezes criança em idade pré-escolar, mas existe às vezes a permanência, a persistência de líquido aqui atrás do tímpano. Então a gente costuma fazer um acompanhamento desse tipo de condição até a gente se certificar que esse ouvido secou em relação à secreção, e isso vai exigir uma atenção principalmente em cima de via respiratória. Então manter as vias nasais funcionando bem, você tem que fazer tratamento, prevenção de alergias, né? Principalmente. Em crianças menores de idade pré-escolar é muito comum também a incidência de hipertrofia, aumento de adenoide. Adenoide é um tecido que cresce no fundo do nariz, né? E que fica bem aqui na região onde o nariz comunica com o ouvido. Na criança de menor idade é muito comum também a ocorrência de refluxo gastroesofágico, né? A volta de conteúdo do estômago para trás. Isso é um outro fator predisponente importante para otite média. Se não for tratada corretamente, a doença pode se agravar? Sim, em relação às otites externas, a questão mais é de desconforto imediato, de dor, de vez em quando acontece de ter algum acúmulo de material e a pessoa pode sentir dificuldade para ouvir, mas são condições de manejo mais fácil, mais simples, né? Menos trabalhoso. Em relação às otites médias, aí o cuidado é maior, existe o potencial de complicações importantes, né? Principalmente se a gente for pensar que quando a criança tem esse acúmulo de secreção aqui dentro, ela não está escutando direito. E como isso incide numa faixa etária pré-escolar, que é uma idade de aquisição de habilidade de linguagem, né? É fundamental que isso seja equacionado, resolvido, porque você pode trazer um atraso aí para essa criança no aprendizado de linguagem ou no aproveitamento escolar dessa criança, um atraso de alfabetização, né? Além de consequências mais graves, existe o risco de perfuração do tímpano, enfraquecimento dessa membrana, risco de complicações ainda mais graves, tipo meningite ou a propagação dessa infecção aqui para outros locais no sistema nervoso central, ou a cronificação desse processo, né? O ouvido pode, por exemplo, perfurar e começar a vazar secreção continuamente. Isso vai exigir cirurgias mais complexas no futuro. Doutor, quais são as recomendações para não desenvolvimento dessa doença? A questão da mãe desmamar a criança numa idade muito precoce, às vezes antes dos 4, 6 meses, e essa criança virar um estudante, entre aspas, com 6 meses de idade. Então a criança começa a frequentar a escolinha ou a creche numa idade muito precoce, que o sistema imunológico é muito pouco desenvolvido. A criança tinha praticamente toda a defesa dela pelo leite materno, e ela vai frequentar um ambiente onde estão outros 20, 30 na mesma condição dela, outros bebês também com a mesma questão da baixa de resistência. Então uma infecção viral que comece na segunda, pegue 2, 3 crianças, na sexta-feira já pegou 10, 12 da mesma classe, do mesmo ambiente. E como essas infecções virais, esses resfriados, gripes, são a condição principal aí para você evoluir para uma infecção de ouvido, né? Uma virose, uma gripe, resfriado, o nariz fica comprometido, por consequência o ouvido pode ser comprometido na criança de maneira mais fácil, pela questão da baixa imunidade e pela criança ter particularidades anatômicas aqui entre o ouvido e o nariz que facilitam a aspiração de secreção do ouvido para o nariz. É importante os pais procurarem fazer todo tipo de imunização que for possível, tudo aquilo que estiver no calendário e aquilo que também não estiver no calendário do governo e que a pessoa tiver condição de acesso, por exemplo, vacina para pneumococo,
isso pode conferir uma proteção extra para a criança e prevenir esse tipo de problema. Sintomas como ansiedade, irritabilidade, taquicardia, depressão, dificuldade de concentração e distúrbios no apetite podem ser amenizados através da aromaterapia. Veja. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo comprovou a eficácia da aromaterapia na diminuição dos níveis de estresse. Aliás, não só com o estresse, né? Os benefícios da aromaterapia vão além do estresse, né, Silvana? Verdade. Conta pra gente como é a aromaterapia e como ela funciona. Bom, a aromaterapia, ela é uma extração de óleo essencial que tem em todas as plantas, folhas, caule, flor, né? Casca de árvore, é a essência pura desses pedaços de flores, de natureza, de folhas, de flores. Então é a alma que a gente diz. Ela serve como proteção para a natureza, para as flores, para as plantas não serem agredidas. Então, e também serve para atrair os bichinhos, né, para polinizar. Uhum. Então ela é extraída, né, através de eu posso explicar para vocês, através de uma destilação a vapor. Coloca-se a planta aqui, vaporiza, vai com um condensador e vai tirando. Esse condensador separa a água, né, do óleo essencial. Esse óleo, ele é muito pouco em cada planta. Uhum. No jasmim, precisa-se colocar aqui dentro uma média de 1 tonelada, 0,6 quilos, tá, de florzinha de jasmim. Nossa. Para chegar aqui 1 litro. Cada essência depende de um valor para conseguir retirar apenas um litro. Nossa, 1 litro de óleo essencial. E ele é comprovado por sistema olfativo, que é muito rápido, né? O sistema olfativo. Como que essas essências elas agem no nosso sistema? Ó, aqui eu até fiz um cartazinho para você. Então é assim, você aspira, né, o aroma, e ele vai direto, tá, pela via olfativa, ele passa direto e vai ao sistema nervoso central, que é o córtex, tá, e ao sistema límbico, tá. Nossa. Então transforma todo esse humor, o estado emocional, psicológico, entre 17 segundos a 30 segundos, ele altera já as funções do seu humor, do bem-estar, tá? Se você tá raivosa, você já começa a ficar menos. E desse aqui, ele vai direto, tá? Passa pelos alvéolos aqui, vai direto ao sistema pulmonar e para a pele. Olha só, então você falou das essências, aqui a gente tem algumas essências, Silvanas. Mostra pra gente quais são as principais e para quais casos elas são indicadas. Essa aqui de tangerina, por exemplo, é indicada para qual caso? Olha, tangerina a gente chama que é uma erva, um óleo essencial da alegria e da energia. Olha então só. O dia que você tem que trabalhar muito, que você precisa de um pouco de pique, como a gente diz, nada melhor do que pôr tangerina. Tangerina, ela te dá um vigor. Um vigor, uma energia. Uma mesmo. energia mesmo, a tangerina, tá? E como? O lavanda, que todo mundo conhece, a grande maioria das pessoas gostam, né? Porque ele é muito usado desde patologias de dor de cabeça, tá? Enxaquecas, que você fala, enxaqueca eu não quero, mas ele não é perfume, é óleo essencial. Essência, ele é bem suave. Ele é bem suave e ele é a gente chama que ele é um óleo harmonizador de todo o sistema, tá? Então, por exemplo, tem alecrim. Alecrim, tão gostoso, alecrim. Né? Alecrim, ele é um óleo realmente também que ele
ele é muito agradável, ele amplia a pessoa, ele deixa a pessoa dá um bem-estar, ele é um óleo que também é bactericida. Olha tá? só, realmente as pessoas elas pensam que as essências são só para dores de cabeça, como você falou, mas elas são bactericidas também, né? Algumas aqui essências. Chama-se Tea Tree, né? É um óleo, ele é um óleo que é fungicida e bactericida. Olha só. É usado para tirar micose, coceira, alergias, picada de inseto. Se você tem micose no pé, o pessoal de podologia, o pessoal utiliza para tirar micose. Então porque ele é puríssimo, né? Então ele vai direto na pele, vai direto na unha. Então um gotinha já é o suficiente. E agora para as mulheres que estão nos assistindo, qual essência para TPM? Olha, TPM eu recomendo 2. Gerânio, flores de gerânio, tá? Que é o óleo essencial de gerânio, e uma que funciona muito bem, erva doce, que é o funcho que a gente diz, né? A erva doce que a gente come e tal, né? Olha. Então ela é muito boa, que faz chá, erva doce de chá, né? Ela é muito boa para TPM. Ai, que baixa realmente a TPM. Ai, mulherada, para ficar ligada, né, Silvana? Pra ficar ligada. Silvana, e como essas essências elas são aplicadas? Tem um jeito certo de fazer? Tem, como elas são muito puras, você não pode aplicar direto na em pele, tá? A não ser o tea tree, né? Que ele que é o fungicida, tá? Então ele tem que ter um condutor. Então ele é usado em difusor, um pouco de água e 2 gotas aqui, coloca na tomada esse difusor. Esse aromatizador também que aromatiza, elétrico, que aromatiza o ambiente, tá? Pode ser colocado nesses potinhos que são de uma cerâmica especial, e ele absorve e o sistema olfativo capta, tá? E como pessoal, como tratamento, numa pecinha de mandala, dentro pingente, dentro vai esse filtro, que esse filtro a gente pinga aqui e você vai continuando o teu tratamento no seu dia, o que você precisa, né? E também tem a massagem, né? A massagem aromática. Aí, depois de tudo isso, a gente aplica todos esses óleos na massagem. Então, o que a pessoa precisa, escolhemos o que seria o bom e vamos aplicar na massagem como uma coisa global. Então, vamos ver uma sessão de massagem aromática. Silvana, eu tô vendo que essa sala já está toda preparada para você iniciar o procedimento. O paciente, ele tem uma preparação antes de começar a sessão? Tem sim. Ela chega com uma queixa, com uma dúvida, olha, eu vim por causa que eu tô me sentindo assim, tô muito depressiva, no caso é que ela me disse que tá meio depressiva, e chegou também hoje com dor de cabeça. Então, assim, eu já preparei a sala com um óleo harmonizador, que eu pus lavanda, para preparar o ambiente com lavanda, e agora eu vou preparar lavanda aqui bastante lavanda, para ela ficar bem pertinho aqui. Vou usar lavanda no óleo que a gente, junto no creme mousse que a gente vai usar na massagem corporal, tá? E vou usar também hortelã-pimenta, porque ela está com dor de cabeça e ele é muito bom para dissipar essa dor de cabeça devido à tensão que ela está passando e me relatou. Então, esse é um preparo fundamental. E fundamental também, ela já, no início, nós já preparamos e ela já sentiu o que é lavanda e já sentiu o que é hortelã. Porque se a pessoa não gostar do aroma, eu não posso usar
ela já bloqueia. Entendi. Então eu vou ter que usar um outro óleo que também serve para isso, mas que não seja esse. Aí você inicia a massagem. A gente inicia a massagem. Então ela vai agir na pele e já está agindo direto ao sistema olfativo. Legal. Tá? Então ela vai sentindo o cheiro e relaxando também com a massagem. Exatamente, é bastante aromática, relaxante, vai descomprimir e pela pele, nosso maior órgão é a pele. Exatamente. E então o óleo essencial, ele vai sendo absorvido pela pele. Olha só. E a massagem em si já é relaxante, né? Com certeza. Com os ativos das essências, ajuda mais ainda a pessoa a conseguir melhorar da dor que ela está sentindo, ou do que ela relatou, né? Ela está com um pouco de dor muscular devido a uma tensão que ela passou. Então ela vem, então por isso que eu vou fazer, além do efeito aromaterapêutico, estou fazendo uma massagem, porque ela diz que está com dor muscular devido a estar um pouco tensa. Entendi. E aí quanto tempo dura cada sessão, Silvana? Olha, dura em média, a massagem dura em média 45 minutos. Tá? E ela pode ser feita em todo o corpo. Ela é feita em todo o corpo, porque a gente trabalha globalmente a pessoa, né? Não é uma coisa só segmentada. O corpo, ele é global, então ele tem que ser atuado do rosto até os pés. E é indicado quantas vezes por semana a pessoa realizar essa sessão? Olha, é indicado até 2 vezes por semana, porque não mais que isso, porque o corpo tem que reagir, então a gente tem que dar uma chance para ele reagir. E depois que ele passar a zona crítica, 1 vez por semana. E a gente sempre recomenda um óleo para ela usar em casa, né? Usar na hora de dormir, como aromatizador do ambiente, após o banho, e aí para ela ir mantendo o tratamento. Que legal. E aí, depois dessa massagem maravilhosa, eu só posso agradecer você, Silvana, pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada a você, e eu convido a todas para virem provar a aromaterapia, que realmente é uma técnica que beneficia a todos. E o Saúde Só por hoje fica por aqui. Lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reapresentação aos sábados, às 10 horas da manhã. E você, já pensou na sua saúde hoje? Oferecimento P&B Company. Tudo para vestir o homem moderno. Rua 9 de Julho, 1614. Fone 3331 7530.